Nós vamos iniciar a unidade 4. Essa unidade ela vem dar um foco especial na assistência ao recém-nascido. Então, quando a gente trabalha numa maternidade ou a gente trabalha no bloco cirúrgico, essa abordagem rápida ao recém-nascido é muito importante. Então, a gente fala que é um neonatal imediato, logo após o parto, onde a gente, juntamente com o médico, a gente já avalia alguns critérios importantes para a sobrevivência ou não desse bebê. Se o bebê já nasce com algum comprometimento, é nesse momento em que a gente avalia juntamente com o médico, e a assistência é muito importante. A gente tem que pensar o seguinte, que toda sala de parto deveria ter um pediatra. Nem sempre isso é possível, de acordo com a localização, com a região, com a própria possibilidade. Porém, né, é um direito da mãe do bebê e uma obrigação do hospital ou da maternidade disponibilizar a presença do pediatra logo após o nascimento do bebê. Então, é avaliada a temperatura, a respiração e a dinâmica cardiovascular do neonato, que a gente vai falar que é o índice de Apgar, logo na frente. E essa observação atenta às condições do RN, a gente consegue detectar as anomalias, principalmente anomalias genéticas, lesões congênitas e distúrbios que podem comprometer o sucesso da adaptação à vida extrauterina. Se o neném já nasce com algum desses comprometimentos, ele precisa ser avaliado imediatamente para que, logo ao nascer, ele tenha uma qualidade de vida ou ele possa receber alguns procedimentos que vá melhorar essa qualidade de vida. Um exemplo, se o neném nasce parado ou se ele nasce com algum comprometimento respiratório, isso pode comprometer sim a qualidade de vida desse bebê e levar ele a óbito subitamente. Então a gente precisa de estar atento a esses critérios, né, do bebê. Esse quadro aí, ele é o indicador, né? Quem faz essa pontuação é o médico, não somos nós, nem enfermagem, nem técnico, mas é importante a gente saber. Ele chama índice de Apgar. Então, logo quando ele nasce, no primeiro minuto, ele é avaliado a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a cor. E depois, no quinto minuto, ele é avaliado novamente. E ele recebe 2 notas. Quando ele está com uma boa frequência cardíaca, uma boa frequência respiratória, ele consegue movimentar, né? Os movimentos são ativos, ele chora, ele tosse, que é uma irritabilidade reflexa, e ele está naquele tom roseado, ele ganha uma pontuação que a gente fala que é o indicador de um bebê que nasceu em boas condições, que é o índice de Apgar. Então, é no máximo 10 e sempre no primeiro minuto e no quinto minuto. Esse indicador, ele tem que ser colocado em prontuário e ele também é colocado na declaração de nascidos vivos. A gente vê que quando o bebê ele nasce com esse indicador, com esse índice muito baixo, ele pode ter problemas, com certeza ele tem problemas, né? Que devem ser sanados, se possível, mais rápido, uma vez que uma frequência respiratória que não esteja eficaz, uma frequência cardíaca que não esteja eficaz, pode levar ao óbito desse bebê. Então, os primeiros cuidados. O que acontece quando o bebê nasce? Primeira coisa é o clampeamento do cordão umbilical. Quem faz isso é o obstetra e o pediatra. Ele recepciona o RN, né? E coloca num campo estéril previamente aquecido. Geralmente logo quando o bebê nasce,
ele vai ser colocado num bercinho aquecido para que ele não perca para que ele não perca a temperatura, né? Ele mantém uma temperatura ideal. Logo em seguida é aspirada as vias aéreas superiores, utilizando uma perinha, né? Esse bulbo de aspiração. O que acontece? Geralmente quem faz esse procedimento também é o pediatra. E aí eu coloquei, né, como que é a sequência. Então ele calça as luvas de procedimento, ele tem que ter a luva e tem que ter a perinha. A perinha, gente, ela é estéril. Então acabou de fazer, manda para a CME, ela lavada e esterilizada. Ela é de borracha, né? Então a gente aperta, é como se fosse um sugador, coloca nas narinas do bebê e suga aquela secreção de líquido amniótico, né? Ou de alguma secreção que está na boquinha do bebê. Tem que ser feito isso imediatamente após o nascimento, para que ele não aspire essa secreção e faça uma pneumonia aspirativa. Então, aqui, ó, aspira primeiro a boca, depois as narinas. E aí, se caso for com aspirador elétrico, ter muito cuidado, porque dependendo da pressão muito forte, pode danificar, né? É como se fosse o vácuo. Coloca o látex no vácuo, né? O látex tem que ser estéreo. O látex é aquela mangueirinha, tá? E aí coloca ele no vácuo, né? Tem o frasco coletor, liga o vácuo e suga também na boquinha e no narizinho do bebê. Tá aí, né, o vácuo, aqui o frasco de aspiração, e aí coloca ele lá no cilindro, né, lá na parede, e faz a aspiração das narinas e da boquinha desse bebê. Aí a gente colocou uma observação que a aspiração muito vigorosa e prolongada pode desencadear uma resposta do sistema nervoso central, levando a alteração do ritmo cardíaco e parada cardiorrespiratória. Então a gente tem que ter muito cuidado, o vácuo não pode estar desregulado ou, né, aumentar a pressão de aspiração dessa secreção na narina do bebê. Se faz também, logo quando nasce, o método de Credé, que é essa prevenção da oftalmia gonocócica, que é colocado no olhinho da criança, né? Então, retirar o vernix da região ocular com gaze seca ou umedecida, com água destilada, sendo contraindicado o uso de soro fisiológico, devido à possibilidade de queimaduras. Afastar as pálpebras e instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco conjuntival inferior de cada olho. A gente não pode colocar direto na córnea. A gente coloca no cantinho do olho como se fosse um colírio. A seguir, massageie suavemente as pálpebras. Deixar o nitrato cair fora do globo ocular e, se houver dúvida, repetir o procedimento. Aí a gente limpa o excesso, né? Ele vai ficar ali aquela manchinha marrom ou preta. A profilaxia deve ser realizada na primeira hora antes do nascimento, tanto do parto vaginal quanto cesáreo. E a gente armazena o nitrato de prata em frasco de cor escura, porque a luz ele é fotossensível. A vitamina K, que é de canaquion, ela previne sangramentos por deficiência de vitamina K. Administrado 1 mg de vitamina K por via intramuscular ao nascimento, então geralmente a gente faz no vaso lateral da coxa. Deve ser armazenada ao abrigo de luz e calor e utilizada no máximo 12 horas após a abertura do frasco, devido à fotossensibilidade e oxidação. Então a gente abriu o frasco, identifica a hora de abertura e após 12 horas não pode ser reutilizado mais. E aí tá o material.
né, que a gente usa uma seringa de 1 ml, agulha para administração de intramuscular. Geralmente crianças, bebezinhas, a gente usa aquela agulha menor até a 13 por 4,5. A gente tem que avaliar a massa muscular desse bebê. Às vezes é um bebê muito grande, nasce de 5 quilos, 4,5 kg, a gente consegue fazer de uma 20 por 5,5. Mas quando o bebê é muito pequenininho, né, não dá para se fazer com essas agulhas maiores, a gente faz com 13 por 4,5 mesmo. O algodão e o Ox 70. Então a gente aspira a dose, né, prescrita, que é 0,5. A gente limpa a região do músculo do vaso lateral da coxa com algodão embebido de álcool e deixar que o mesmo evapore. É para fazer a antisepsia de pele. A gente segura a coxa entre o polegar e o indicador, faz a preguinha, né? E aí a gente faz a administração do Canaquion. A gente também sempre tem que lembrar que tem higiene corporal. Geralmente quem faz higiene corporal do bebê logo quando nasce é um profissional que fica especificamente na parte de berçário, né? Ele dá o banho, geralmente o banho é preconizado após 6 horas de nascimento, a não ser que esse bebê nasça no líquido, né? Durante o parto se detecta um líquido amniótico que não seja transparente. Geralmente ele tem mecônio ou com alguma possibilidade de infecção. Então esse bebê imediatamente ele é dado banho. A não ser essas possibilidades, a gente aguarda 6 horas para se dar o banho nesse RN. O que a gente precisa para um banho? Primeiro, a gente precisa de uma banheira, né? A gente precisa de um apoio para essa banheira. Quando a gente está em ambiente hospitalar, a gente pode usar até mesmo o bercinho que ele dorme, aquele bercinho de acrílico. Depois que a gente terminar de dar o banho, a gente enxuga e põe esse bebê no bercinho. A roupinha, né, sempre de luvas, um sabonete que seja sem cheiro, porque a gente não sabe qual que é a possibilidade desse bebê ser alérgico, e mesmo porque a pele dele ainda é muito sensível. E aí os demais, né, fralda, escovinha, roupinha, para que a gente, no final desse banho, a gente vista no bebê. Primeira coisa, a gente tem que testar a água, né, com o cotovelo, porque a gente sabe que é uma parte mais sensível do nosso corpo. E o bebê, como ele não pode perder calor, geralmente a gente escolhe dar banho nele numa água mais quentinha. Aí a gente lava a cabeça, né, em movimentos circulares e delicados, protegendo o ouvido com os dedos. Então a gente consegue colocar a mão debaixo da nuquinha dele e tampar os dois orelhinhos com os dois dedos da mão, né, o polegar e o indicador. Tem maternidades que dá banho com o bebê enrolado no cobertor, pode também, ele não perder calor de forma alguma. Limpar os olhos, efetuando movimentos suaves e únicos no canto interno para o excesso. A gente troca o algodão antes de fazer a limpeza no outro olho. A gente nunca limpa um algodão no mesmo olho, né? Pode ter uma oftalmia gonocócica e isso pode levar a uma lesão talvez grave para esse bebê, né, de um olho para o outro. Pode nascer com conjuntivite também. Lavar a face, incluindo as narinas e as orelhas, com a ajuda de compressa umedecida, efetuando movimentos suaves e únicos de dentro para fora. Descobrir o corpo e colocá-lo suavemente dentro da bacia, de forma que fique sentado ou apoiado. Lavar o bebê em uma ordem céfalo-caudal, então da cabecinha aos pés, deixando a limpeza da genitália por último. Transferir o apoio do bebê para o braço contrário, de forma que fique de barriga para baixo. A gente tem que lembrar que a gente dá banho, né, em todas as posições possíveis para se fazer uma boa limpeza desse bebê. Colocar o bebê sobre a toalha, previamente colocada na proximidade, secando cada parte do corpo ligeiramente e levemente, cuidado com as dobras cutâneas, orelhas e entre os dedos.
realizar o curativo do coto umbilical, vestir rapidamente o bebê, penteá-lo colocando no leito ou entregando à mãe, deixar o setor em ordem e registrar o procedimento. Todo procedimento que a gente faz tem que ser registrado em prontuário. É banho do bebê, então tem que colocar lá no banho do bebê. Lembrando que durante o banho dá pra gente observar tudo do bebê, né? Se ele tem alguma malformação, se tem alguma outra informação que é importante ser repassar tanto para a supervisão quanto para os médicos, né, que vão assistir esse bebê depois. O banho tem que ser rápido. O vernix gaseoso, né, que é aquela substância quando o bebê nasce, né, impregnada na pele, aquilo é muito importante para o bebê, que ele faz uma proteção da pele do bebê. Então, a gente não tira aquele vernix gaseoso no primeiro banho todo. Tem gente que fica ansioso para tirar, porque às vezes fica muito feio, né? Mas é importante para o bebê, é muito importante aquele vernix gaseoso nos primeiros horas de vida. A limpeza da genitália na menina, a gente sempre faz movimentos descendentes do clítoris ao ânus, a gente não faz o contrário. Afasta-se os grandes lábios e limpa cada um dos lados. E os meninos, a gente movimentos descendentes do pênis ao ânus, afastando o prepúcio sem forçar. E a gente sempre encoraja a participação das mães. É importante a mãe participar desse momento de cuidado, de o contato com esse bebê, né? A gente passar essa segurança, deixar ela fazer, mostrar que ela é capaz, porque ela vai embora, é ela que vai cuidar dele. O curativo do coto umbilical. Tem muita gente que tem medo de coto umbilical, né? O umbigo, gente, ele não dói, né? Ele já não tá mais, não tem mais sensibilidade. O que tem no coto umbilical, né? Bem ali na juntura dos dois. Então, a gente tem que ter mais um cuidado de limpeza. Manter esse coto sempre seco, sempre limpo. Lembrando que a gente não passa nada a não ser um álcool 70 ou um álcool absoluto. Não pode deixar esse álcool encostar na pele do bebê, porque o álcool ele causa queimadura. Não pode passar fumo, não pode passar azeite, não pode passar nenhuma pomada, não pode passar nada no umbigo do bebê. É só limpar, lavar, né, se for o caso, ou se for o caso, limpar com um cotonete bastante delicado e manter esse coto umbilical sempre seco. Antigamente se colocava faixas, né? Se colocava, amarrava, fazia uma trouxinha, pode colocar. Tem mães que gostam de colocar uma gazinha ao redor e colocar o álcool ali. Caso não queira, coloque ele pro de fora da fraldinha. Toda vez que sujar de fezes ou de urina, esse coto tem que ser limpo, tá? De preferência, lavar com água e sabão. Nunca deixar ele sujo, porque o tétano neonatal, uma vez que é uma porta de entrada, pode acontecer através do coto umbilical infectado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa, isso é nosso. Se a gente trabalha na unidade de saúde, quando a gente faz a visita de puerpério, a gente sempre tem que avaliar esse coto umbilical, né? Ver se não tá vermelho, se não tem nenhum processo infeccioso. Porque já houve casos de óbito de crianças com tétano neonatal, porque não houve uma avaliação imediata da enfermagem. Não só do enfermeiro, mas o técnico. Se ele vai fazer uma visita, ele pergunta como que tá? Tá sequinho, já caiu, não caiu? O tempo em que um coto umbilical demora para cair é variável, né? De pessoa para pessoa. Tem criança que cai com 10 dias, tem criança que cai com 1 mês. Então depende muito da grossura desse coto, como ele tá com relação a essa mumificação, ela é mais rápida ou não. Então, varia muito de criança para criança. Então, aí tá, né,
que a gente não fica enrolando, a gente não passa nada, tem que ter muito cuidado, sempre deixar ele para fora da fraldinha. Vou deixar uma atividade prática que eu quero que vocês façam para mim. Vocês simulem um banho, pode ser com um boneco, né? Não precisa de grandes materiais, ou né, não é nada para poder dificultar. Pode ser uma banheira de boneca, uma boneca, pode ser o que for. Eu quero que vocês simulem um banho para mim. E o cuidado com o coto umbilical, claro que a boneca não tem, vocês podem usarem a criatividade de vocês. E filme para mim, não precisa aparecer rosto, não precisa só identifica para mim quem é, né, qual é o nome do aluno. Filma para mim e manda para mim no meu WhatsApp, tá bom? Então, os cuidados imediatos desse IRN. Primeira coisa, tem que identificar a mãe e o IRN. A pulseira que a gente coloca no braço da mãe tem que ter o mesmo número da pulseira do braço do bebê ou da perninha do bebê. Geralmente a gente coloca a perninha, né, do bebê. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. A gente já teve muito problema e a gente vê isso, né, em jornais, e a gente já presenciou problemas de crianças que, na hora que identifica, às vezes até na hora de ir embora, que crianças que não têm a mesma número de pulseira da mãe. Isso causa um transtorno imenso, né? É uma insegurança para a mãe, às vezes precisa de exame de DNA para se comprovar se esse bebê realmente ele é daquela mãe, porque às vezes os bebês eles nascem muito iguais, né? Às vezes a cor de pele e como se confunde muito a mãe, às vezes naquele momento do parto, ela tá muito cansada, ela já não consegue memorizar efetivamente aquele bebê, dá problema, viu? Então sempre confere. E outra coisa, essa pulseira não pode sair de forma alguma do pé da criança ou do bracinho da criança e do braço da mãe. É um item que é depois conferido na hora da alta na portaria de todo o hospital. Então, o que tem que ter na pulseira? O nome da mãe completo. Tem lugares que coloca o sexo do bebê, o número do quarto, do leito, o registro desse bebê, a hora e a data do nascimento. Mas o que é importante? É a gente colocar o nome da mãe completo, sem rasuras, sem colocar abreviaturas, a data e a hora do parto. E se possível, a gente coloca o número de prontuário dessa mãe. Porque o bebê não tem prontuário, é só a mãe que tem. O bebê só tem prontuário a partir do momento em que ele fica internado. A gente tem que fazer a aferição dos sinais vitais logo quando nasce. Então, o que é? É frequência respiratória, é frequência cardíaca e a temperatura. E a gente pesa logo no momento da admissão. Logo quando ele nasce, a gente tem que pesar. Ele vai perder depois, né, alguns gramas. Isso é normal, né, porque às vezes ele nasce um pouquinho inchado. E aí essa perda ponderal aí, a gente tem que avaliar se houve muita perda ou não. Logo 2, 3 semanas após, ele consegue depois repor essa perda. Mas essa perda, se ela é muito grande, tem que ser imediatamente comunicado. Então, pesa 2 vezes o RN, logo quando ele nasce e no momento da alta. Mede, né? Precisa de medir a estatura desse bebê. Então, a gente tem aquela régua antropométrica que é específica para o RN. A gente sempre coloca na cabecinha dele, né? Delimita da cabecinha até os pezinhos. Lembrando que a gente tem que sempre esticar as perninhas para se fazer uma boa medição. Nós vamos fazer isso na aula prática. E aí a gente tem a medição dos perímetros. A gente tem o perímetro cefálico, que é da cabecinha, né? A medida da cabeça, geralmente do neném a termo. O que é um neném a termo? É aquele bebê que nasceu de 37
até 40 semanas. E aí, esse indicador de um bebê que a gente chama de, que pode variar, é de 33 a 37 centímetros. E no final do primeiro ano, olha como que a cabecinha dele expande, né? De 46 a 47 centímetros. Lembrando que a gente tem que observar essa fontanela do RN, né? Que ela cavalga aqui nas fontanelas mesmo, né? Quando vai para nascer, os ossos do crânio eles cavalgam, ou seja, eles conseguem, né? Como se fosse se pôr um sobre o outro para que a cabecinha diminua para passar pelo canal vaginal quando é parto normal. E quando a gente mede esse perímetro, que essa criança era a termo, que está abaixo de 33, ou ele está acima de 37, pode-se ser um indicativo de alguma anormalidade. Pode ser a criança que tem uma microcefalia, né, causada por algumas aferições durante o pré-natal. Um delas é a Zika vírus, né? Ele pode causar uma microcefalia, mas não é só a Zika, são outras também, outras afecções causadas durante a maternidade. E assim, e quando a criança tem um perímetro cefálico acima de 37, a gente pode pensar numa hidrocefalia também, né? Que é quando a cabecinha do bebê ela é bem maior do que o restante do corpo, quando a gente faz uma analogia padrão. A gente faz o perímetro torácico, né, que a gente mede ali na altura dos mamilos. Ele é igual ou 2 centímetros menor que o perímetro cefálico. E o perímetro abdominal, que é a barriguinha. Então, a gente pega ali no cicatriz umbilical e faz a medição desse perímetro. E aí, eu falei dos cuidados imediatos da criança lá no hospital, né, de um ambiente hospitalar. Quando a gente fala de um ambiente de saúde pública, a gente pensa nos cuidados do 5º dia. O que são esses cuidados do 5º dia? Primeira coisa é a gente abrir uma caderneta de saúde. Tem municípios que a criança já sai do hospital já com as vacinas de hepatite B e de BCG já administradas. Tem município, no caso nosso aqui, Itaúna, em que os bebês eles não saem da maternidade vacinados. Eles vão até uma unidade de saúde para vacinar. E uma particularidade nossa do município é que a BCG é feita somente em uma unidade central. Então, ela é centralizada. Então, nesse momento em que a gente recepciona esse bebê, a gente abre uma caderneta de vacina para ele. Muitas vezes a caderneta é entregue logo na maternidade, onde é descrito o peso, o comprimento, o índice de Apgar, a idade gestacional desse bebê. É importante a gente saber principalmente o peso, uma vez que a BCG não pode ser administrada em bebês menores de 1,5 kg. E geralmente quando há algum comprometimento desse bebê, às vezes relacionado ao nascer, ou alguma anomalia, ou alguma outra informação, essa informação é descrita no cartão, na caderneta do bebê. Essa caderneta ela é muito bacana, né, porque ela traz todas as informações, tanto para a mãe, quanto uma puericultura, né, um acompanhamento de desenvolvimento desse bebê. A gente sempre tem que aproveitar a oportunidade para orientar sobre a amamentação, uma vez que essa orientação ela é feita também dentro da maternidade, e ela é nossa, a gente tem que promover e incentivar o aleitamento materno o mais precoce possível. A observação da criança, né? Se ela tem alguma normalidade, se tiver, a gente caminhar para uma consulta médica. Às vezes a mãe, ela já traz alguma informação, um exemplo, o meu bebê não faz cocô de forma frequente, a gente pode pensar numa obstrução intestinal, ou uma
Ou o meu bebê, ele não chora, né, de forma alguma. O bebê tem que chorar, nem que seja um pouquinho, né? Às vezes ele tá muito dorminhoco, pode ser que, o meu bebê não mama quase nada, ele dorme muito. Às vezes fazer um teste de glicemia nele e acompanhar esse bebê, encaminhar ele para pediatra, identificar RNs que apresentam fatores de risco para a saúde. Às vezes, principalmente, gente, fatores sociais, né? Às vezes o bebê tinha que voltar com o quinto dia, ele já tem 20, agora que a mãe trouxe, às vezes uma mãe adolescente que tem poucas informações, não só poucas informações, mas às vezes a vida social, mães que são usuárias de drogas ilícitas, ou alcoólatras, ou vulneráveis com relação a mãe não cuida, quem leva é a avó, esses fatores sociais mesmo, que podem levar o risco à saúde da criança. Realizar a coleta do material para a triagem do teste do pezinho, nesse momento, né, a gente coleta até o quinto dia. Orientar a família sobre doenças, principalmente cuidado com esse bebê logo quando eu nascer. Então a gente pensa num ambiente que não tenha mofo, num ambiente em que seja menos barulho, num ambiente com relação à alimentação dessa mãe, né? Porque é importante para ela conseguir amamentar de forma adequada, trazer uma segurança para a mãe. E quando a gente faz o teste do pezinho, a gente vai falar das doenças, é importante a gente orientar a mãe a importância de se fazer o teste do pezinho e quais são essas doenças. Se caso tiver alteração, esse bebê é imediatamente acompanhado. Em Belo Horizonte tem um lugar que chama NUPAD, que é o núcleo de assistência a esses bebês com alterações relacionadas ao teste do pezinho, e é onde esses bebês são acompanhados imediatamente após o diagnóstico dessas doenças. Conferir a vacina de BCG e hepatite, orientar as reações e o retorno, orientar os cuidados de higiene com o coto umbilical, agendar a primeira consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, icterícia abaixo da cintura, né? O que é a icterícia? É aquele amarelinho, né? Aquele amarelinho mesmo da criança que nasce com uma icterícia fisiológica, aliás, uma icterícia patológica ou uma icterícia fisiológica. Quando ela é patológica, muitas vezes ele precisa de um banho de sol, precisa de voltar para o bercinho para fazer a fototerapia, porque é sinal que o fígado ele não conseguiu absorver todo a produção de ferro, né? Então ele fica aquele amarelão, de bilirrubina. E essa bilirrubina impregnada, principalmente quando impregna no cérebro, ela pode causar grandes danos para esse bebê. Então, por isso, é importante avaliar a icterícia desse bebê. Então, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é o teste do pezinho. O teste do pezinho, a criança não precisa estar em jejum. A gente tem que sempre prestar atenção quando a gente traz, né, crianças que são gêmeas, identificar de forma adequada para que não haja possibilidade de erros. O papel tem que ser próprio, né, que ele é fornecido pelo laboratório. Não recomenda o uso de ventiladores ou ar-condicionado no ambiente, porque esfria muito o pezinho. Isso dificulta a retirada de sangue, né? Uma vez que tem que tirar 5 gotinhas e não utilizar o anticoagulante. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa de um formulário para a gente anotar os dados desse bebê. O formulário a gente já tem o espaço para colocar o sangue. Esse dispositivo que está em pé e verdinho é para secagem desse formulário, onde a gente vai depositar as gotas de sangue.
para que depois de seco a gente coloque no envelope identificado e a gente manda isso para Belo Horizonte no PAD. A gente precisa de uma lanceta para furar o pezinho, a gente precisa de um descarpaque para a gente jogar fora essa lanceta, luvas e o algodão e o álcool, né? Aí tá, né, o formulário. Então a gente preenche esse formulário com todas as informações desse bebê. Aí logo do lado aí nesse primeiro, antes do envelope que tá preenchido, tá vendo que tem 5 espaços, né? Esses 5 espaços é no papel filtro, onde a gente vai chegar próximo à gota de sangue, quando a gente perfura o pezinho do bebê, e aí a gente tem que preencher todo esse espaço. Então tem que ser uma gota bastante grande para a gente conseguir um volume que dá para depois se fazer o teste de forma adequada. E aí a gente pega o bebê, pede a mãe para colocar a barriguinha, né, para frente, e a gente pega o calcanhar nessa posição, entre os 2 dedos. Geralmente a gente faz uma punção aí, né, um furinho aí nas porções laterais da região plantar do calcanhar. E aí a gente passa o álcool, né? Segurou, passa o álcool para fazer a antisepsia, não pode haver contaminação. A gente abre a lanceta, né? Geralmente essas lancetinhas são de rodar. E aí a gente pega, a gente segura o calcanhar da criança, de forma que a gente vê bem, né, a porção lateral do calcanhar, e a gente perfura. A gente aguarda o início do sangramento e a gente não pode encostar o pezinho no filtro. A gente tem que fazer a gota de sangue e deixar que ela pingue no filtro. Às vezes para a mãe é muito doloroso, né? Porque a criança acaba chorando. A gente tem que perfurar mais de uma vez, porque às vezes o sangue com a agulha não é volume ideal. Então aí, ó, depositar as gotas do sangue no papel filme, as 5 gotinhas. O sangue deve atingir obrigatoriamente o verso do papel filtro, então ele tem que ultrapassar, para que seja possível a análise da amostra pelo laboratório. Aí seca, né? Após depositar o sangue nas áreas delimitadas do papel filtro, coloque para secar no suporte de secagem. Não secar o papel em posição vertical, nem secá-lo pendurado em estrutura de varal. Senão o sangue ele pode acabar dispersando, né, do local que deve ser colocado. E aí são as doenças em que a gente vai ser detectado no teste do pezinho. E aí fica uma atividade para vocês. Quero que vocês descrevam para mim somente do teste do pezinho básico, tá? Que é o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a fibrose cística, anemia falciforme e hipoplasia adrenal congênita. Vocês vão fazer para mim, escrever para mim quais são os danos, o que causa, né? Como que isso pode trazer um transtorno para o bebê. Falar um pouquinho dessas doenças para mim e entregar lá na escola. Então, é só o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a fibrose cística e a anemia falciforme. E a hipoplasia adrenal congênita, certo? São só essas 5 primeiras, correto? Que são que hoje o SUS faz, né? Detecta. Depois a gente ainda tem algumas, né? As doenças do aminoácido são 15 tipos, a galactosemia, a deficiência da biotinidase, deficiência da G6PD, toxoplasmose, a sífilis, a rubéola, citomegalovírus e o HIV/AIDS.
Se caso for necessário, né, a gente pode colocar uma bolsinha de água quente no pezinho da criança para a gente aumentar essa dilatação capilar. A gente faz uma vasodilatação, né? Então a gente pega a bolsinha, tem que ter muito cuidado, porque se a bolsa estiver muito quente pode causar queimadura. E a gente coloca no pezinho do bebê ainda com roupinha, tá? Durante 5 minutos. E também, se o dia estiver frio, pode-se fazer também, viu? Colocar a bolsa de água quente. Todas as informações solicitadas tem que ter escrito no livro de registro, então tem que ter um livro de registro de teste do pezinho. Escrever com letra bem legível e evitar o uso de abreviaturas. Para evitar a contaminação dos círculos do papel filtro, manuseie o papel com cuidado, evitando o contato com as mãos, assim como qualquer outro tipo de substância. Peça ao responsável pela criança que assine o comprovante de coleta. Iniciar a coleta somente após todos os dados solicitados estarem preenchidos. A gente preenche primeiro porque depois o bebê fica chorando. Então a mãe fica doida para ir embora e a gente também fica nervoso de ver o bebê chorar, né? Então vamos fazer tudo o que tiver que fazer antes de liberar, aliás, antes de coletar o exame. Aí coloquei outra foto, né, da posição da criança. Se possível, a gente senta e a pessoa fica em pé, que dá uma segurança maior e uma visão melhor. Aí tem, né, massagear bem o local, realizar a incepcia do calcanhar. A punção deve ser executada nas laterais da região plantar do calcanhar. Aí a coleta de novo. A formação da gotinha de sangue. Quando a mancha de sangue não for de bom tamanho, recomenda-se colocar uma nova gota imediatamente, quando ainda está sendo distribuída em cima da anterior, nunca dos lados. A superposição de camadas de sangue interfere nos resultados dos testes. Caso a coleta do primeiro papel não tenha sido satisfatória, pode ser utilizado um segundo filtro de papel, porém, os dois devem ser encaminhados para o laboratório separados por um pedaço de papel grampeado. Então, a gente coloca os dois juntos, porém não podem ficar unidos. Não forçar o contato do papel com a pele do bebê. Então, aquilo que eu falei, a gente não força, a gente espera a gota completa. Após a coleta, colocar a criança deitada, elevar um pouco o membro puncionado e comprimir lentamente o local da punção com algodão e gás, até o sangramento cesse. Se desejar, colocar um curativo. Se a gente leva o pezinho do bebê um pouquinho, ele para de sangrar. Terminada a coleta, as amostras devem ser colocadas em uma prateleira. Eu já mostrei para vocês. Não pode ser no sol, né? Tem que ser uma temperatura que haja possibilidade de secagem sem diretamente estar na luz solar. Uma amostra não pode encostar na outra. E sempre na posição horizontal.